Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 23 de maio de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado a parcialmente nublado. A temperatura máxima atinge os 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 17 graus em Goiânia. 7-1. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, Câmara manobra contra punição de contas sujas. Folha de São Paulo, montadoras cortam preço de veículos em até 10%. O estado de São Paulo, Cachoeira se cala e CPI mira Delta. Correio Brasiliense, o cinismo da esfinge. Irônico, Cachoeira foge de todas as perguntas, irrita deputados e senadores e deixa a sensação de que a CPI, desacreditada, empacou de vez. Valor econômico, o governo avalia mais ações para destravar o crédito. Estado de Minas, ninguém merece tanto deboche. Foi um escárnio. O bicheiro Carlinhos Cachoeira não só se negou a responder as perguntas, como chegou a ironizar os parlamentares. Jornal do Comércio, FIFA aposta em Pernambuco. A entidade confirma estado na Copa das Confederações, mas é necessário cumprir prazos para se manter como sede. 0 hora, STF decide divulgar salários de ministros, servidores e inativos. Brasil Econômico, crise dos bancos da Espanha se agrava e mobiliza líderes europeus. O Popular, Operação Monte Carlo, muitas caras e nenhuma resposta. Diário da Manhã, Cachoeira na CPI chegou mudo, ficou silencioso, saiu calado. 7-3. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo repassa logo mais às 8h30 em Aparecida de Goiânia recursos para a reforma de 54 escolas estaduais e entrega instrumentos para bandas de música. A solenidade será no Colégio Estadual Donato Coutinho de Abreu, na cidade de Veracruz 1. Às 10h30, em Trindade, visita a nova unidade do VaptVupt e repassa recursos para a reforma de 13 escolas estaduais do município e mais 3 de Guapó. E ontem o governador inspecionou obras na região da Estrada de Ferro. A reconstrução da rodovia GO 020 de Cristianópolis a Pires do Rio agradou o prefeito de Cristianópolis, Iris Aurélio. E quero agradecer ao governador que já, no mandato passado já tinha feito de Goiânia a Cristianópolis. Nossos estudantes universitários utilizam bastante essa rodovia, haja vista que vão até Pires do Rio na faculdade e também para Goiânia. No trecho Pires do Rio, Urutaí e Palmeirinha Catalão, a GO 020 vira GO 330, de 112 quilômetros que serão reconstruídos, 26 foram recapeados. O investimento da obra é de 21 milhões de reais do Fundo Estadual de Transportes. Produtores rurais, como Fernando Monteiro, sabem da importância da GO 330. Estava em condições precárias, agora está ficando um tapete para escoar a nossa produção e a rodovia está com um movimento muito grande. Vai ser uma beleza para o desenvolvimento do estado de Goiás. O prefeito de Pires do Rio, Eduardo Pitaluga Gucci, destacou a qualidade do asfalto novo. Agora, onde já está sendo feito, a gente vê a qualidade do trabalho. A gente quer parabenizar o governador Marconi Perillo e também o presidente da GETOP. Até setembro deste ano, estarão prontos 2.100 quilômetros. Antes, em julho, o governo de Goiás abrirá a licitação para a reconstrução de mais 2.300 quilômetros de rodovias. O governador Marconi Perillo lançou uma meta
para o próximo ano. Nós vamos chegar até setembro do ano que vem, com 2 anos e meio de governo, a 4.500 quilômetros, 4.400, 4.500 quilômetros de rodovias reconstruídas. E assim, depois que a gente implementar também o programa Rodovida Manutenção e Conserva, nós teremos a melhor malha rodoviária do Brasil, sem cobrança de pedágio. Além do programa Rodovida, reconstrução nas GOs, Rodovida Urbano chegou em municípios como Urutaí, onde serão refeitos 33 mil metros quadrados, com investimento de R$274 mil do Tesouro Estadual, facilitando o transporte e deixando Urutaí mais bonita. Opinião do Alberto Justino da Silva. O governador trabalhador como esse que ajuda é muito bom para o município e só torna a nossa cidade cada vez melhor para vivermos. Na cidade de Ipameri, o governador entregou escrituras a famílias carentes. O programa Casa Legal tem como prioridade entregar de graça 90 mil escrituras registradas em cartório. 36 mil imóveis estão na fase de regularização fundiária na AGEAB. Ontem, em Ipameri, foram entregues 104 escrituras para moradores do conjunto Romeu de Carvalho. Entre os beneficiados, nós conversamos com a Cíntia Barbosa. É uma garantia, né, que a gente temos, né, um lar, né, um comprovante para comprovar, né, que a gente ganhamos, né, a nossa casa. Conversamos também com Hilton Henrique Vieira da Silva. Muito bom, uma garantia do nosso futuro, né, da minha família, né, isso é muito bom para nós. Ao entregar os documentos em Ipameri, com o governador Marconi Perillo, o presidente da AGEAB, Marcos Abrão Roriz, ressaltou que um imóvel sem escritura é o mesmo que uma pessoa sem o documento de identidade. Primeiro que a família tenha a propriedade legal desse imóvel. Ele pode usar esse imóvel para obter empréstimos, para reformar a sua residência. E é como a gente diz, uma casa sem escritura é como se fosse uma pessoa sem carteira de identidade. E nós entregamos escrituras registradas em cartório. Toda a região noroeste de Goiânia também passa pela regularização fundiária. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:07. Na Assembleia Legislativa, a CPI do Cachoeira ganha reforço de técnicos dos Tribunais de Contas do Estado e dos municípios. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga possíveis ligações de políticos goianos com a contravenção realizou na manhã de ontem a sua terceira reunião. 2 requerimentos foram aprovados. O primeiro solicita ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás cópias de processos contra a empresa Gerplan e o segundo trata de agenda aberta de uma visita junto à CPMI da Cachoeira instalada pelo Congresso Nacional. Também integraram os trabalhos da comissão técnicos do TCE e do TCM. O presidente da CPI, Hélio de Souza, do DEM, destaca as principais deliberações. As principais deliberações foram apresentar aos membros da CPI os servidores do TCM e do TCE que vieram para se apresentarem, aprovação de 2 requerimentos que solicitam ao Tribunal de Justiça documentos relativos à Gerplan e um outro documento pedindo a oportunidade que os membros da CPI de Goiás possam serem recebidos pelo presidente da CPI mista do Congresso Nacional. Então, em linhas gerais, foram isso. Agora, ao término da reunião formal, que ela é taquigrafada, nós marcamos uma reunião de trabalho para apresentar aos membros da CPI e aos servidores que vieram de outros órgãos para que eles conheçam as salas que vão trabalhar e eles possam conhecer os deputados. Se realmente acontecer esse encontro da CPI de Goiás com o presidente da CPMI e do Congresso Nacional, o que vocês pretendem tratar? Nós queremos saber aquilo que seria de interesse para nós. A nossa CPI é localizada no estado de Goiás e nós sabemos que tem mais de 30 goianos que estão sendo citados, provavelmente da Delta Centro-Oeste. Então, aquilo que for conteúdo que faz embasamento para a nossa CPI em Goiás, nós queremos ter essa oportunidade. Já estão chegando documentos, já estão sendo enviados à CPI? Tanto o Tribunal de Contas do Estado quanto o Tribunal de Contas dos municípios já encaminharam documentos que, com autorização do senhor deputado, já foram juntados e a partir de agora são peças oficiais da CPI. A próxima reunião da CPI está agendada para terça-feira da semana que vem. PMDB de Goiás reage sobre uma possível filiação de Demóstenes Torres ao partido.
Todos os deputados integrantes da bancada do PMDB assinaram um documento enviado ao Diretório Regional do partido pedindo a divulgação de uma nota esclarecendo de uma vez por todas as notícias sobre uma possível filiação do senador Demóstenes Torres sem partido ao PMDB. Segundo o deputado Wagner Siqueira, que é o presidente do Diretório Metropolitano, não se trata de uma nota de repúdio. Olha, não é uma nota de repúdio à pessoa do senador Demóstenes. É a qualquer pessoa que não estiver as qualidades éticas e morais para pertencer a um outro partido, não encontrará no PMDB um refúgio. O PMDB, ao contrário, é um partido de líderes, de grandes mentes, de grandes pessoas com grandes projetos de desenvolvimento para Goiânia, para Goiás e para o Brasil. E aqui não será aqui que aonde aqueles não são bem quistos e não servem para as outras siglas partidárias que serão recebidos. Isso eu posso dar a garantia total que não é no PMDB, que não receberá nem ele, nem nenhum outro qualquer que tenha mesmo tipo de origem, mesmo outro tipo de problema. Mas havia essa possibilidade? Alguém já havia manifestado interesse do senador? Nunca, a não ser aquelas conversas gravadas entre o próprio Carlos Cachoeira e algum dos aglomerados dele lá, só aquilo lá que eu ouvi. Nunca houve e acredito que nunca haverá, e eu posso garantir que em Goiânia, em Goiás, ele não essa filiação nem dele e nem de nenhum outro do mesmo tipo que foi expulso de outra sigla por problemas éticos, problemas morais, não vai caber no nosso partido. Medida preventiva, então? Eu acho que surgiu a fofoca e a gente resolveu dar um ponto final na fofoca. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h12. O mundo em sua casa. Política nacional. A Câmara aprovou a PEC do trabalho escravo, que vai punir com a expropriação da propriedade rural ou urbana quem comandar trabalho em sistema análogo à escravidão. A bancada ruralista não conseguiu derrubar a votação. A proposta passou com 360 votos a favor, 29 contra e 25 abstenções. A PEC segue para votação no Senado, já que sofreu alterações na Câmara. O bicheiro Carlinhos Cachoeira vai permanecer preso de acordo com decisão do Superior Tribunal de Justiça. O julgamento havia começado na semana passada e foi adiado devido a um pedido de vistas do desembargador convocado Adilson Macabu. Ele votou a favor da liberação de Cachoeira. Segundo o desembargador, a prisão é uma medida a ser tomada antes da sentença final e que medidas alternativas não representariam impunidade. E ontem, Carlos Cachoeira se calou e parlamentares da CPI ficaram inconformados. Diante da negativa de Carlinhos Cachoeira de responder às perguntas dos parlamentares, a CPI do Cachoeira encerrou a reunião no final da tarde dessa terça-feira, que tentava obter o depoimento do empresário, que usou o direito constitucional de ficar calado. Durante a sessão, o empresário deu as mesmas respostas às perguntas que lhe foram feitas e chegou a se incomodar com a insistência. Cachoeira foi inclusive xingado pelos parlamentares. Para o deputado Silvio Costa, integrante da comissão, a audiência foi um fiasco. O deputado disse a seus colegas que eles deveriam parar de fazer perguntas. O que é que aconteceu hoje aqui? A CPI cometeu um grande erro, um grande equívoco. Ouviu primeiro Cachoeira, ele ficou calado, então ele pautou a CPI. Doravante, todos que vieram à CPI vão pedir o mesmo direito de ficar calado e aí nós temos que buscar uma nova tática de investigar. Para o deputado Fernando Francischini, do PSDB do Paraná, a CPI está na UTI pela baixa produtividade de provas até o momento. Trazer o seu Carlos Cachoeira e o advogado orientá-lo a não depor fez um desserviço ao nosso país. A CPI está na UTI porque nós já temos mais de 1 mês e meio e até agora nós não conseguimos produzir nada de novo que a Polícia Federal e o Ministério Público não tenham produzido. Nós temos que avançar nas quebras de sigilo. Já o advogado de Cachoeira, o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, afirmou que seu cliente somente será culpado se for julgado diante de um tribunal. Eu passei 45 anos da minha vida como advogado, fiquei 4 anos no Ministério da Justiça, faz 5 anos que eu saí de lá, então eu não tenho nenhum impedimento e você não pode prejulgar o meu cliente, desculpa. Mas ele só vai ser considerado culpado depois que ele for condenado por um juiz. Diante das negativas, os parlamentares foram reduzindo as perguntas. O relator, deputado Odair Cunha, que preparou 200, fez apenas 5 perguntas. O presidente da CPI, Vital do Rego, decidiu tentar marcar uma nova data para o depoimento, depois que Cachoeira falar na Justiça, que deve acontecer depois do dia 1º de junho. De Brasília, Ronaldo Berwanger.
E a mulher de Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, Andressa Mendonça, qualificou como ótimo o depoimento do marido à CPI, que investiga as relações do bicheiro com políticos e empresários. Com base no direito constitucional de ficar calado para não produzir provas contra si mesmo, o bicheiro não respondeu a nenhuma das perguntas. Apontada como musa da CPI, Andressa chegou à sala da comissão junto com o bicheiro e acompanhou o depoimento no fundo da sala. Ela recusou todas as ofertas de cafezinho feitas pelas funcionárias do Senado. Quando a CPI do Cachoeira já dava sinais de que se encaminhava para o final, uma vez que Carlos Augusto Ramos permaneceu em silêncio durante todo o período, o Senado foi surpreendido pela presença de 27 misses. A chegada das moças, a maioria com uma saia de pouco mais de um palmo, parou por alguns minutos o trabalho de quem estava de fora da sala, onde o contraventor repetia: nada a declarar. As misses também não quiseram declarar nada. Elas participam do concurso Miss Brasil Globo, que ocorre hoje em Brasília. Mais cedo estiveram com o presidente do Senado, José Sarney. Ele foi agraciado com presentinhos de cada uma delas. As moças não sabiam bem o que faziam pelo Senado e desconheciam que a presença de Carlinhos Cachoeira disputava com ela os olhares de quem estava no Senado. E parecia mais uma sessão de circo, né? Essa primeira reunião da CPMI ontem com o Carlinhos Cachoeira. O senador Demóstenes Torres terá que se defender sozinho no processo que responde no Conselho de Ética do Senado. Depois do advogado Rui Cruvinel ter faltado depoimento que prestaria como testemunha de defesa do senador, ontem foi a vez do empresário Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, avisar que não irá depor a favor de Demóstenes. O presidente do Conselho, senador Antônio Carlos Valadares, recebeu no início da noite de ontem um ofício dos advogados de Cachoeira, comunicando que ele não vai comparecer ao depoimento marcado para hoje. A defesa do empresário alega que ele não irá falar no Senado antes da audiência marcada para o dia 31 de maio na 11ª Vara Criminal Federal em Goiânia, onde responde a processo por diversos crimes, entre eles lavagem de dinheiro e corrupção. Diante da ausência das duas testemunhas de defesa do senador, o presidente do Conselho acha que Demóstenes vai precisar ser ainda mais convincente em seu depoimento para tentar escapar de um pedido de cassação do mandato. Agora são 7h17. O julgamento do mensalão acontece durante as tardes de segundas, quartas e quintas e deve levar um mês para ser julgado. A proposta dos 3 dias foi feita pelo relator da ação, o ministro Joaquim Barbosa. O Supremo se reuniu nesta terça-feira em sessão administrativa extraordinária para discutir, entre outros pontos, a formatação desse julgamento, por se tratar de um caso que envolve 38 réus. Após a reunião, o presidente do tribunal, Carlos Aires Brito, chegou a dizer que está praticamente batido o martelo em relação à proposta de Joaquim Barbosa. O início da análise do mensalão ainda não tem data para acontecer. Para que isso aconteça, ainda é necessário que o ministro Ricardo Lewandowski libere a revisão dele sobre o caso. 7h18. O mundo em sua casa. Imagine um lugar que tem 99% de aprovação no atendimento. Esse é o VaptVupt do Detran. Olha aí, já chegou minha vez. Imagine dar um desconto tão grande que motos e carros populares só pagam metade do IPVA e entregar sua carteira de habilitação em apenas 5 dias. Bom, né? E já funciona. É um novo Detran para você. O trabalho do governo melhora a sua vida. Secretaria das Cidades. Detran. Governo de Goiás. A força do coração do Brasil. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Um motorista de 59 anos foi detido no setor marista em Goiânia, suspeito de cuspir em um agente de trânsito e tentar atropelá-lo. Segundo o guarda municipal Saulo Batista Oliveira, que acompanhou a ocorrência, o desentendimento aconteceu depois que o motorista avançou a sinalização de pare em um cruzamento da capital e quase atingiu a moto em que estava o funcionário da Agência Municipal de Trânsito. O motorista foi encaminhado ao 4º Distrito Policial de Goiânia, onde foi registrado contra ele um termo de ocorrência por desacato e injúria. O homem foi liberado em seguida. PM intensifica a operação de desarmamento em Aparecida de Goiânia. Polícia Militar realiza em Aparecida de Goiânia a Operação Desarmamento. A ação ocorre todos os dias, em vários horários e não tem data para acabar. O coronel Silvio Alves, chefe do 2º Comando Regional da PM, destaca o objetivo da operação. Essa operação visa intensificar o nosso policiamento, os nossos bloqueios e abordagens aqui em Aparecida com vista principalmente à apreensão de armas. Haja visto que o grande número de homicídios as pessoas têm praticado usando arma de fogo, principalmente a arma de fogo. E também nós somos sabedores que essas armas muitas vezes são clandestinas, as pessoas não têm registro, não têm porte,
e está aí conduzindo para praticar crimes, como eu disse, roubo, assaltos e homicídios. Silvio Alves faz um balanço das ações, mas reclama que o trabalho da PM esbarra na legislação. Nós estaremos nas ruas, o Serviço de Inteligência estará levantando previamente os locais em que nós estaremos fazendo nossos bloqueios, as nossas abordagens no intuito de fazer a apreensão de armas. Para vocês terem uma ideia, só nesse quadrimestre já foram mais de 56 armas de fogo apreendidas, mais de 70 foragidos recapturados. Nós abordamos mais de 62 mil pessoas e nós queremos ainda mais intensificar esse policiamento. Também uma dificuldade que a polícia tem encontrado é a Lei 12.403, em que colocou o porte de arma como um crime afiançável. E para vocês terem uma ideia, na semana passada, um traficante, nós conseguimos fazer a prisão dele, ele estava de posse de 3 armas de fogo e nós conduzimos ao distrito, à delegacia da área. No entanto, uma semana depois ele já estava em liberdade, porque pagou a fiança e acabou tirando a vida do seu algoz, de um inimigo seu na área do tráfico. O policial recomenda que o cidadão de bem não ande armado, não reaja a assaltos e comunique qualquer crime à polícia pelo telefone 190 ou 197 no Denúncia Anônima. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h21. Participação ao vivo do repórter Libório Santos, bom dia. Muito bom dia. Nas últimas 24 horas, nas rodovias goianas, foram registrados 31 acidentes, 14 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi uma colisão ontem às 5 da tarde, BR-153, quilômetro 666, entre Goiatuba e Itumbiara. Caminhão placa NKD 8880 de Rio Verde. O motorista Wenderson Gonçalves de Queiroz com lesões leves. O segundo veículo envolvido, um caminhão também Volvo, placa EJY 8028 de Matão, São Paulo. Petrequi Ângelo Ufo saiu com lesões leves, ele o motorista. E Marciana do Carmo Silva, vítima fatal, ela passageira, e ela foi arremessada para fora do veículo. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Um jovem de 19 anos foi preso em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia, suspeito de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, a denúncia partiu do próprio padrasto. Na casa do acusado foi encontrado um pé de maconha plantado em um vaso. Além do pé de maconha, os policiais encontraram na casa aproximadamente 20 pedras de crack prontas para o consumo e 2 motos compradas em leilão que eram usadas na atividade ilícita. E a Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos apreende mais de 1 tonelada de maconha em Aparecida de Goiânia. Após 5 meses de investigação, a polícia prendeu em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma, Dalvan da Silva Pereira, de 25 anos, e Yuri Martins da Silva, de 24 anos, com cerca de 1.300 quilos de maconha. A droga seria vendida na região metropolitana de Goiânia, como explica o delegado titular da DENARC, Odair José Soares. Quando ele saía para uma entrega de 62 quilos para um pessoal que levaria essa droga para o DF, nós resolvemos efetuar a sua prisão. Ao pegarmos ele tentou esboçar uma reação, engatou uma ré, nós tivemos que atirar nos pneus e o veículo dele veio a bater numa árvore. Depois de dado socorro a ele, fomos até a residência do Yuri, que era o seu compadre, lá encontramos mais de 1 tonelada de maconha. Segundo a delegada-geral da Polícia Civil, Adriana Acorce, as investigações continuam, mas já se sabe que a droga vinha de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Foi uma investigação demorada, ela se iniciou em janeiro desse ano, chegando a esse número tão grande, de entorpecentes e principalmente a prisão de traficantes muito perigosos. Um indivíduo, inclusive, que se intitulava como o rei da maconha, já que somente vendia em grandes quantidades para outros traficantes. Droga que chega em Goiás, antigamente somente passava por Goiás e hoje vem realmente para cá de várias localidades, em especial neste caso de Ponta Porã. Além de 2 traficantes, um menor de 17 anos também foi apreendido por posse irregular de arma de fogo durante a operação. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. Ministério Público aciona travesti em Anápolis por tráfico de pessoas para exploração sexual. Josiel Paulista Vieira, conhecido como Érica Cafetina, foi denunciado por manter 8 pessoas alojadas em sua casa em Anápolis. Todas tiveram deslocamento facilitado dos estados do Pará e Maranhão para exercer a prostituição e cada uma pagava R$ 150 do lucro dos programas. Até um menor de idade foi trazido com documentos de terceiros e era explorado sexualmente pelo travesti.
O promotor de justiça, Públio Rocha, da Promotoria de Anápolis, explica que o processo só falta ser julgado. Ele vai ser chamado para se defender, né? Aí será designada uma audiência em que será ouvida as testemunhas e já vai ser julgado o processo. A casa de prostituição do travesti funcionou pelo menos 2 anos no mesmo local. Pelos crimes de tráfico de pessoas e exploração de prostituição alheia, a pena pode chegar a mais de 12 anos. Érica Cafetina chegou a ser presa, mas conseguiu responder o processo em liberdade. No processo, outras pessoas foram identificadas, mas ainda não localizadas, como explica o promotor de justiça. Ela agiu em outros estados e por isso não foi possível alcançá-la pela Polícia Civil de Goiás. Mas há elementos no inquérito que haviam pessoas, especificamente no Maranhão e no Pará, para arrebanhar essas pessoas, deslocando-se para Anápolis, ao argumento de que Anápolis havia mais clientela para esse público, né? E também sob a promessa de que seriam encaminhadas para o exterior. Outra promessa que atraía as vítimas para a casa da Cafetina em Anápolis era a facilidade de aplicação de silicone e teria a ida para o exterior em pouco tempo. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h26. IML em Goiânia funciona com atendimento mínimo durante a greve. Iniciada nesta terça-feira, a greve dos peritos criminais e médicos legistas tem adesão de profissionais em todo o estado, mantendo apenas 30% dos serviços considerados essenciais, como perícias em acidentes de trânsito com morte, homicídios, exames toxicológicos e corpo de delito. De acordo com a gerente do Instituto Médico Legal de Goiânia, Silvânia Barbosa, as necrópsias serão realizadas durante a paralisação, porém os laudos só serão liberados após o final da greve. Todos os cadáveres serão necropsiados, serão liberados através da elaboração da declaração de óbito, então nenhum cadáver ficará dentro do IML, e os crimes que deixam vestígios, e esses vestígios são muito fugazes, também serão feito o exame de corpo de delito nesses crimes, principalmente os crimes sexuais. A greve é comandada pelo sindicato da categoria, mas a Associação dos Peritos Criminais, a ASPEC, foi comunicada oficialmente pelo Tribunal de Justiça do Estado sobre a ilegalidade do movimento. Para o perito Rony Marques, presidente da ASPEC, as reivindicações são legítimas e a paralisação é por tempo indeterminado. O sindicato vai continuar a greve até o governo abrir as negociações. Em relação à ASPEC, nós vamos obedecer à determinação judicial, né? Cabível para a ASPEC. Em Goiás, cerca de 200 peritos e 300 médicos legistas são responsáveis pelas 13 regionais que apuram crimes em 246 municípios. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. Governador Marconi Perillo assina protocolo de intenções com o Grupo Votorantim para a construção de uma unidade de fabricação de cimento em Edealina. Com o serviço de terraplanagem já executado, a unidade Votorantim Cimento começa a ser construída no município de Edealina já na próxima semana. Durante a obra, serão gerados 1.500 empregos diretos, explica o diretor de finanças da Votorantim Cimentos, Sidney Catânia, que fala ainda sobre o porquê da opção por Goiás para a expansão da indústria. Primeiro porque é um estado central, extremamente bem localizado, com condições de infraestrutura muito positivas, vem crescendo inclusive acima da média do Brasil. E o estado de Goiás, por ser central, nos permite inclusive abastecer outros estados da federação. Então, o estado de Goiás é uma peça-chave na estratégia da Votorantim Cimentos. Por que a escolha da cidade de Edealina? É fundamental para você construir uma fábrica de cimento que você tenha matéria-prima. E qual é a matéria-prima? Calcário. E as condições de calcário naquela região onde nós temos uma mina são muito boas. Além do que as condições de infraestrutura ajudam muito. Prefeito de Edealina, João Batista, disse que o município ganha muito com a chegada da indústria. O crescimento, o desenvolvimento, a arrecadação, eu acho que migração continuará não saindo de nossa cidade, com certeza irá ficar em nosso município. São inúmeros benefícios. Durante a assinatura do protocolo de intenções, o governador Marconi Perillo também destacou a importância da chegada da Votorantim Cimento não só para Edealina, mas para toda a região. Esse projeto de Edealina me parece que é o maior projeto de andamento na América Latina, com 600 milhões de investimentos. Eu fico imaginando como é que será a Edealina, prefeito,
daqui a 10 anos, quando me lembro, por exemplo, de Michelangelo ou de Barro Alto, nesse momento em que recebe 2 bilhões de investimentos na área do níquel, mas principalmente me lembro de Adelina quando me recordo de Alto Horizonte, que é uma cidade que tem características similares, é mais ou menos do mesmo tamanho e vive hoje uma explosão em termos de crescimento e desenvolvimento. A previsão é que a unidade, que quando estiver em funcionamento vai gerar 600 empregos diretos, seja concluída no final do próximo ano. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h30. O Tribunal de Contas do Estado de Goiás adquire laboratório móvel para fiscalizar obras nas rodovias goianas. O Tribunal de Contas do Estado de Goiás apresentou nesta terça-feira o Laboratório Móvel de Solos e Pavimentação, adquirido para analisar os materiais utilizados em obras de pavimentação rodoviária em todo o Estado. De acordo com a diretora da 1ª Divisão de Fiscalização de Engenharia do Tribunal de Contas, Zaquia Seba Carrijo, o trabalho com o Laboratório Móvel vai diminuir os custos com manutenção das rodovias, já que as empresas terão que apresentar materiais mais resistentes, prolongando a vida útil do asfalto. O Tribunal de Contas do Estado de Goiás busca hoje, de forma pioneira, a inovação e o aprimoramento da fiscalização de obras públicas. Quando põe em funcionamento esta nova ferramenta, que é esse Laboratório de Solos e Pavimentação, que foi montado levando-se em consideração a necessidade de verificar os serviços prestados ao Estado, tanto na construção quanto na recuperação da malha rodoviária. Esse laboratório foi montado com equipamentos modernos e ele vai permitir realizar vários ensaios, tanto de solo quanto de pavimentação, de forma a verificar se a qualidade dos materiais utilizados atende às especificações técnicas e os projetos apresentados. O laboratório custou ao Estado R$300 mil e é composto de caminhão com 10 metros quadrados, equipado com bancadas, armários e equipamentos necessários para os principais ensaios de campo. Segundo Zaquia, o corpo técnico já está capacitado e deve começar as fiscalizações imediatamente. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em entrevista coletiva, Dado Villa-Lobos fala da oportunidade de juntar o passado e o presente em show realizado em Goiânia. Mesclar os sucessos da extinta banda Legião Urbana com o seu atual momento. Este foi o universo que os fãs do músico Dado Villa-Lobos encontraram ontem à noite na apresentação do cantor pelo projeto Flamboyant in Concert. Dado, que vem a Goiânia cantar junto com Tony Platão, fala da possibilidade de juntar o passado e o presente numa mesma apresentação. A sorte é que essas canções do passado ainda fazem muito sentido hoje, né? Mas, na verdade, são as músicas da Legião com as quais eu me acho fabulosas, enfim, no sentido de poder cantar e interpretar. E canções do meu repertório do Jardim de Cactos e também do próximo disco que eu estou terminando agora, chamado Passo do Colapso. E, enfim, tem também Bob Dylan, aí vai ter o Tony Platão do meu lado, cantando canções da carreira dele, canções que a gente tem em parceria juntos e, claro, Legião Urbana também, com quem ele cresceu ouvindo, assim como eu. No seu novo trabalho, Jardim de Cactos, Dado Villa-Lobos fala das referências para compor, do piano e até das suas próprias referências com a banda Legião Urbana. Fui fazendo os temas ao longo de 2, 3 anos e eu acho que as referências são meio que um balanço da meia-idade. Então, assim, tem desde do piano que meu pai costumava tocar quando eu era criança, um piano clássico, passando pela minha formação como jovem adolescente, até virar o cara de uma banda de rock. Os shows que vão rememorar a lendária banda Legião Urbana acontecem em São Paulo nos dias 29 e 30 de maio. Eva Taut para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h34. Somente metade das pessoas que devem tomar a dose da vacina contra a gripe procurou os postos de saúde em Goiás. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a situação epidemiológica da influenza A, H1N1, em Goiás, reforça ainda mais a importância da população procurar os postos de vacinação. Nós conversamos agora com a gerente de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Clécia Vec. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil. Bom dia, ouvintes da Rádio RBC. Muito bem. A que motivo a senhora atribui a baixa procura pela vacina? Olha, a gente acredita um pouco, né, naquela cultura de procura deixar tudo para a última hora. Mas nós também estamos trabalhando a questão da informação, a gente intensificou a vacinação, a Secretaria intensificou a vacinação, a divulgação, né, nessa última semana,
tanto a nível estadual, a gente solicitou também aos municípios e regionais que intensifiquem também nas suas regiões. As pessoas que morreram no estado, elas não haviam sido vacinadas? Não, geralmente são pessoas não vacinadas. Então, daí a importância das pessoas se apressarem e procurarem um posto de vacinação mais próximo de casa. Exatamente. Esse grupo foi o grupo contemplado para vacinação, exatamente porque é o grupo mais susceptível a adoecer e complicar pela influenza, né? É um benefício que ele está recebendo e lembrando, né, que nós estamos no período pós-pandêmico, tem circulação viral, tanto que nós tivemos um aumento significativo de casos esse ano, né? Já são 13 casos, 4 óbitos. E a campanha no estado vai ser prorrogada? A campanha está prevista para encerrar no dia 25, porque mesmo após a vacinação desse grupo, nós temos outros grupos a serem contemplados. A gente tem informação que em Goiânia a campanha vai ser prorrogada, é isso? A gente, assim, o Ministério não nos repassou nada referente a isso ainda. Clécia, a situação também é preocupante em outros estados? Em todo o Brasil, né? Como eu disse, nós estamos no período pós-pandêmico, então a circulação viral em todo o mundo, né? Principalmente aqui no Brasil. Clécia VEC, haverá algum esquema especial de vacinação nos próximos dias para atender à meta que é de vacinar 80% desse público-alvo? A gente orientou os municípios para fazer estratégias diferenciadas, tipo, a partir desse momento, não só esperar a procura em sala de vacina, mas também já fazer busca ativa, principalmente nas regiões onde tem estratégia de saúde da família e agentes comunitários de saúde, também fazer a vacinação extramuro, principalmente em creches, albergues, asilos, né? E buscar a parceria na divulgação e mobilização dessa campanha. Clécia VEC, gerente de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Um bom dia a todos vocês. E o HGG intensificações no combate à dengue. O HGG, Hospital Alberto Rassi, foi inspecionado nesta terça-feira pela Vigilância de Saúde Ambiental de Goiânia para identificar focos do mosquito transmissor da dengue. A ação envolveu cerca de 40 agentes de saúde, supervisores de campo e equipe de educação e saúde para orientar os colaboradores do hospital e a população que trabalha ou mora nos arredores sobre os cuidados para evitar criadouros do transmissor da doença e eliminar os focos já existentes. Desde que assumiu a gestão do HGG, o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano promoveu diversas ações para combater o Aedes aegypti. Em abril, foram retiradas do hospital 4 caçambas de entulhos. O jardim recebeu cuidados especiais e foram instaladas telas milimétricas para evitar a entrada do mosquito nos leitos. De acordo com o engenheiro ambiental Daniel Regis, o trabalho conseguiu reduzir os focos, mas ainda há muito o que ser feito. A gente tinha uma demanda muito grande, né, da população que é atendida no hospital. O pessoal que procura atendimento para tratar uma enfermidade, a gente não pode permitir que ele saia daqui com uma outra enfermidade. Com isso, a gente fez esse levantamento com o diagnóstico ambiental, tomamos algumas medidas e com as orientações dos órgãos competentes, a gente vai tomar novas medidas para que isso não ocorra novamente. Segundo o diretor do Departamento de Vigilância e Saúde Ambiental do município, Luiz Elias Camargo, o mosquito está se adaptando a novos ambientes. Por isso, é necessário ampliar a vigilância. Nós temos encontrado de uma maneira muito constante nos canos de escoamento da água pluvial, ele se adapta, não encontra outro local, né, onde tem a água. Então, nesses canos nós temos encontrados, né, e principalmente continuamos com um grande criadouro do mosquito, são os descartáveis dos mais variados maneiras possíveis. A vigilância sanitária também avaliou a conduta do comércio, bocas de lobo e outras situações que servem como criadouro de mosquitos próximo ao hospital. Foram encontrados focos do Aedes aegypti em todas as bocas de lobo da região. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. Carilho, voltamos ao assunto da campanha de vacinação contra a gripe A, porque nos chega a informação de que essa campanha vai ser prorrogada aqui na capital. A campanha de vacinação contra a gripe começou dia 5 de maio, mas até o momento só atendeu 45% da meta. Em Goiânia, está sendo investigada uma 5ª suspeita de morte por gripe A. A diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Flúvia Amorim,
afirma que a pouca procura pela vacina é preocupante. Principalmente o grupo de gestantes, que foi o que obteve a menor cobertura vacinal. E nos preocupa essa situação, porque as gestantes é justamente o grupo que apresenta o maior número de casos e casos graves da doença. A diretora de Vigilância em Saúde de Goiânia, Flúvia Amorim, informa qual é o público-alvo da vacina. São crianças de 6 meses de idade a menores de 2 anos, gestantes, idosos a partir de 60 anos. A vacina está sendo disponibilizada em todas as nossas unidades de saúde que possuem sala de vacina, ou seja, cerca de 80 unidades de saúde. Essas unidades elas vão estar funcionando das 8 da manhã até as 17h30 da tarde. A diretora de Vigilância em Saúde de Goiânia, Flúvia Amorim, explica o que fazer nos casos suspeitos de H1N1. Procurar uma unidade de serviço médico o mais rápido possível para iniciar o tratamento. E vale a pena também ressaltar que, para os demais grupos que não fazem parte do grupo elegível para a vacina, a grande maioria dos casos evolui bem, sem internação e sem óbito. Por isso, a vacinação para esses grupos prioritários, porque nesses grupos, sim, existe um risco de agravamento. Em Goiânia, foram confirmados 8 casos de gripe A. 3 pessoas morreram por causa da doença. E existem 3 outras mortes sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela gripe H1N1. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h41. Programa Olho no Óleo ganha destaque na Pecuária 2012. Com estande instalado na 67ª Exposição Agropecuária de Goiás, a Saneago oferece para o público visitante informações sobre o programa Olho no Óleo. Para os comerciantes da festa, a Saneago apresentou uma opção de descarte ecologicamente correto do óleo usado nas barraquinhas, bares e restaurantes, evitando assim que seja jogado em ralos de pias, redes de esgoto ou até mesmo em galerias pluviais. O superintendente de Marketing e Relacionamento com o Cliente, José Alves Alencar, destaca que nesses 2 meses de programa, os resultados superaram as expectativas da Saneago. 2 meses aí de funcionamento do programa e nós já estamos com uma arrecadação de aproximadamente 3.500 litros de óleo. Vem superando as expectativas programadas pela Saneago, tendo em vista que é um programa que ele vai ganhando adesão da população de uma forma geral, de uma forma gradativa, né, a partir do momento que a gente divulga o programa, que a gente vai atingindo as diversas camadas da sociedade, é que nós vamos acrescentando, vai aumentando esse volume de óleo arrecadado. Atualmente são 8 pontos de coleta e, segundo José Alencar, daqui 15 dias, a população poderá levar o óleo usado em todas as unidades do VaptVupt e receber um bônus. Para cada litro de óleo entregue num ponto de coleta, a pessoa recebe na sua fatura, no final do mês, um crédito correspondente a 50 centavos para cada litro de óleo entregue nesses pontos de coleta. Todo o óleo coletado no programa é encaminhado para a produção de biodiesel, que atualmente é a forma mais adequada de reaproveitar esse resíduo. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Os jogos de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América serão disputados hoje. No Rio, o Fluminense joga contra o Boca Juniors. No Pacaembu, o Corinthians recebe o Vasco da Gama. Na Vila Belmiro tem Santos e Vélez Sarsfield. E em Santiago, Universidade Chile e Libertad Paraguai. Em Goiânia, 7h45, mesmo sabendo das dificuldades, Goiás pretende seguir hoje na Copa do Brasil.
O Goiás volta a campo nesta quarta-feira diante do São Paulo, jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. O zagueiro Valmir Lucas, o volante Amaral e o atacante Felipe Amorim não poderão atuar no jogo logo mais às 10 horas diante do São Paulo no Serra Dourada. Os 3 jogadores estão vetados pelo departamento médico. O técnico Anderson Moreira, que passa a contar com vários titulares que foram poupados da estreia do vexame na Série B no final de semana contra o América de Natal, no Rio Grande do Norte. O lateral direito Peter, lateral esquerdo Egídio, o meia Ramon e o atacante Yarley. Esses jogadores voltam ao time principal do Goiás no jogo logo mais contra o São Paulo. A venda de ingressos continua nesta quarta-feira, a partir das 8 horas até as 5 da tarde, na Serrinha, os valores R$40 a arquibancada e R$100 o ingresso de cadeira. Torcedores com a camisa do Goiás pagam meia entrada. A diretoria do Goiás que imagina um público pagante acima de 20 mil torcedores a partir das 10 da noite no Serra Dourada. Do Goiás tem que vencer por 3 gols de diferença ou vencer por 2-0 exclusivamente e levar a decisão para os pênaltis. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Outros 2 jogos das quartas de final da Copa do Brasil estão marcados para esta noite. Palmeiras e Atlético Paranaense, Coritiba e Vitória da Bahia. Amanhã termina esta fase com o jogo do Grêmio contra o Bahia no Estádio Olímpico em Porto Alegre. O Avaí abriu a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com uma vitória de 1-0 sobre o São Caetano em Florianópolis nesta terça-feira. Na primeira rodada, o Avaí tinha empatado com Boa de Minas Gerais por 2-2 em Varginha. Já a equipe do ABC perdeu para o Asa de Arapiraca em casa por 1-0. Atlético se prepara para o segundo jogo pelo Brasileiro no sábado. O técnico Adilson Batista volta a comandar mais um treinamento do Atlético hoje à tarde no CCT do setor Urias Magalhães. Ontem, ao final da tarde, o técnico Adilson Batista comandou um jogo-treino entre os reservas do Atlético contra o Trindade. O resultado foi 1-1, mas a boa impressão deixada pelo atacante William, que marcou um belo gol no jogo-treino. O jogador foi o principal destaque do Atlético neste empate diante do Trindade, que se prepara para a divisão de acesso do Campeonato Goiano. O Atlético em campo, sábado, 6h30 da noite, contra a Ponte Preta, no Serra Dourada. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Sem pressa, a diretoria do Botafogo vai começar a colocar em prática o projeto do milésimo gol de Túlio Maravilha. Ontem ele marcou 3 gols pelo Tanabi em jogo amistoso contra a seleção de Santa Rita do Oeste e ficou a 7 da marca, segundo suas contas. O presidente do Botafogo, Maurício Assunção, já recebeu um contato de Túlio depois da partida realizada no interior de São Paulo. O projeto Túlio 1000 Gols vem sendo tocado pelo departamento de marketing do Botafogo em segredo absoluto. A ideia inicial era de que o clube disputasse jogos beneficentes pelo Brasil até preparar um grande jogo para o milésimo gol. Aos 42 anos, Túlio corre atrás deste gol que tem contas contestadas. Técnico do Vila Nova esquenta a cabeça para buscar a melhor formação do time para a estreia na Série C. O Vila Nova entra na reta final de preparação visando o início da Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem à tarde, o técnico Robélio Schneider comandou mais um trabalho coletivo no CT Governador Marconi Perillo. Ele ainda não tem o time definido, mesmo porque o grupo ainda está em formação. Jogadores seguem chegando para reforçar o elenco, visando o início da Série C. Um deles, por exemplo, é o Meia Preto, ex-Atlético, estava no Novo Hamburgo, time do Rio Grande do Sul, chegou ontem e será apresentado oficialmente hoje pela diretoria colorada. Mais 3 jogadores ainda devem chegar nos próximos dias para reforçar o Vila Nova. São eles, 2 que estão no Grêmio, o Anderson, que é lateral direito, 20 anos de idade, e também o Denner, que é lateral esquerdo. Esses 2 jogadores devem vir por empréstimo do Grêmio até o final da temporada. Vale ressaltar que o lateral esquerdo do Grêmio, titular, se contundiu, então a vinda do Denner, que é reserva, pode acabar sendo complicada por esse fator, caso o time gaúcho não contrate outro jogador para a posição. O terceiro jogador que está para chegar é o zagueiro Toninho, que estava no Red Bull, time do interior de São Paulo. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h50 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa.
Goiás, o alimento que o Brasil e parte do mundo consomem sai daqui. Isso é um orgulho, mas também é uma responsabilidade. De 1º a 31 de maio, vacine todo o seu rebanho de bovinos e bubalinos contra a aftosa e não se esqueça de entregar a comprovação de vacinação na sede local da Agrodefesa até 5 dias após a aplicação no animal. De 1º a 31 de maio, vacine seu rebanho para manter Goiás livre da aftosa. Agrodefesa, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação. Goiás, a força do coração do Brasil. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Lojistas goianos comemoram medidas anunciadas pelo governo federal. O setor estuda medidas para aquecer ainda mais a economia. Uma reunião com os principais nomes do movimento lojista em todo o país foi realizada na última terça-feira, em Goiânia, na Câmara dos Dirigentes Lojistas. O principal objetivo era discutir estratégias do setor, especialmente para acompanhar as últimas medidas tomadas pelo governo federal, que reduziu o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, reduziu também o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, na venda de carros, e reduziu também os juros de crédito. O presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, Roque Pelizaro, fala sobre as medidas que estão sendo tomadas em favor dos empresários do setor. A primeira dessas medidas já foi tomada agora no Dia das Mães, com linhas especiais e diferenciadas para os comerciantes anteciparem os seus recebíveis, desde as transações com cartão de crédito, cheques ou duplicatas, que são os carnês. Isso a taxas de juro da ordem de 1% ao mês. Então, nesse momento em que o governo faz todo um esforço para melhorar o consumo, nós estamos tomando ações dentro do SPC para torná-lo mais ágil e de mais fácil acesso a todos os comerciantes brasileiros. O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Goiás, Melchior Luiz Duarte, explica o impacto da redução do IPI para o consumidor. A redução do IPI, ela veio em paralelo com a exigência que o governo fez que as montadoras reduzissem as suas margens de lucro. Então, no carro 1.0, só para citar como exemplo, o governo reduziu 7% do IPI e exigiu que as montadoras reduzissem 2,5% da sua margem. Então, a soma desses 7 com 2,5, como são percentuais um sobre o outro, ele acaba dando 10 no final, e não é 9,5, é 10. Então, a redução do carro 1.0, a partir de hoje, vai ser de 10% no preço da tabela. Isso é uma queda significativa. Ainda segundo Melchior, as medidas que terminam em agosto deste ano são avaliadas pelo setor como boas, mas deveriam ser constantes. Riva Gran para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o pacote de incentivos do governo ao consumo e ao crédito pode elevar a inadimplência. O pacote de medidas para estimular o crédito ao consumo e investimentos beneficia a indústria automobilística com taxa zero de IPI para carros nacionais de 1.000 cilindradas. Para carros mais potentes também houve redução. Além disso, o governo reduziu a taxa de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, para 1,5%. O consultor financeiro José Mário de Carvalho recomenda cautela ao consumidor. Se o interessado estiver adquirindo um carro e precisa de um carro 0 km, eu recomendo que ele bata a perna, cabine bastante, faça pesquisa no mercado, porque as ofertas tendem a ser tentadoras. E na medida em que você coleciona as propostas dos diversos revendedores dos diversos segmentos, você pode fazer um comparativo sobre aquele que lhe oferece a maior vantagem. Temos que entender que hoje o consumidor de posse do dinheiro ou de posse do crédito para comprar esse bem, ele mais do que nunca pode fazer o preço daquilo que ele quer comprar. Para o José Mário de Carvalho, o endividamento por meio do crédito pode levar à inadimplência. Após um ano de pagamento das parcelas, ele tem um carro usado na mão que vale menos do que o saldo devedor do seu financiamento. Então, por isso que a gente recomenda sempre, quando você tiver que trocar um veículo, tem que analisar primeiramente se isso realmente é necessário. Se for, tem que haver cálculos e mais cálculos, tem que ser cansativo na busca da melhor proposta, porque você corre um sério risco de ter um problema de liquidez lá na frente e ter um bem que não é seu porque está sendo pago e do qual você não vai poder lançar mão, não vai poder fazer uso dele nem para quitar sua dívida, já que eles depreciam muito mais rapidamente do que o valor que é reduzido na sua conta pelos pagamentos mensais. As montadoras e concessionárias de veículos já começaram a reduzir o preço dos carros. O preço final dos populares registra queda de até 10%. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. Vantagens do feirão imobiliário continuam por mais 2 meses em Goiânia.
O 8º Feirão da Casa Própria, que terminou no último domingo, surpreendeu as empresas participantes. Segundo um balanço parcial, apenas a Caixa Econômica Federal movimentou cerca de 109 milhões de reais em negócios. O bom resultado fez com que as construtoras e imobiliárias decidissem continuar o atendimento aos clientes, mantendo as condições que foram oferecidas pelo setor durante o feirão. Para saber o nome das empresas, basta acessar o site do Secov, que é o Sindicato da Habitação do Estado de Goiás. O endereço é www.portalsecov.com.br e clicar no link do Feirão da Casa Própria. O presidente do Secov, Marcelo Baiocchi, fala sobre as condições e o prazo que vai ser mantido. Eu creio que nos próximos 60, 90 dias, com certeza, as imobiliárias irão honrar com as propostas que forem encaminhadas durante esse período. As condições, cada empresa ofereceu algo diferente. O primeiro está prazo, né? Tem empresa que facilitou muito a condição de pagamento. Depois, a própria Caixa Econômica com taxas menores. Ela trouxe para dentro do feirão o programa de diminuição de taxas do governo federal. E aí outras empresas deram prêmios, outras empresas deram facilidade na entrada, outras empresas aceitaram outros bens como automóvel ou outro imóvel em pagamento. Marcelo Baiocchi explica qual é a documentação para quem quiser aproveitar as condições que foram estendidas pelas empresas. É importante que tenha em mãos os documentos pessoais, identidade CPF, a comprovação de renda familiar, que aí se for marido e mulher, juntar a comprovação de renda dos dois, e a comprovação de endereço. As demais consultas, a própria Caixa Econômica Federal que faz. Marcelo explica ainda que o único inconveniente é que agora os clientes interessados têm que procurar cada uma das empresas. E este é o diferencial do feirão, reunir no mesmo local diferentes empresas e condições de pagamento. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7,57. E o dólar volta a subir e fechou a R$ 2,08. A moeda se valorizou 1,67% nesta terça-feira e bateu mais uma vez a marca de maio de 2009. Neste ano, o dólar já acumula alta de 12%. A greve dos anestesistas, que começou há 15 dias, termina hoje nos hospitais da Rede Pública de Saúde de Goiás. O retorno, no entanto, não significa um ponto final na espera de quem teve a cirurgia adiada nesse período, quando pelo menos 1.800 procedimentos eletivos deixaram de ser feitos. Cerca de 70% desses procedimentos na rede conveniada ao Sistema Único de Saúde, onde o atendimento vai continuar, então, paralisado. Então, pelo menos 70% desses procedimentos das cirurgias eletivas ainda serão adiadas por falta de pagamento dos anestesistas e também assinatura de contrato com a rede conveniada. Agora são 7h58. Para cumprir a Lei de Acesso à Informação, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu que vai publicar o nome, salário e demais benefícios de todos os seus servidores, ministros e ex-ministros. O caso foi decidido por unanimidade, embora houve uma proposta inicial do ministro Ricardo Lewandowski de divulgar apenas a matrícula dos servidores para evitar problemas de segurança. O cantor Pedro Leonardo acordou e conversou com os médicos no início da tarde de ontem após a cirurgia que foi submetido para corrigir uma fratura no fêmur. Pedro acordou do coma no último domingo após o acidente de carro em que se envolveu no dia 20 de abril na região de Tumbiara. O último boletim médico divulgado pelo hospital aponta que ele apresenta melhora progressiva neurológica. Um passageiro foi expulso de um voo da companhia Trip Linhas Aéreas após dizer que não voaria com uma mulher pilotando o avião. O caso ocorreu no aeroporto Tancredo Neves, em Confins, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a empresa, a comandante do voo convidou educadamente esse senhor a sair da aeronave. 7h59, noticiário internacional. Um pastor americano causou indignação na internet nesta terça-feira depois de sugerir às pessoas que prendam homossexuais em um cercado elétrico como gado e esperem que morram. O reverendo manifestou estas ideias no dia 13 de maio, em um culto comemorando o Dia das Mães, em sua igreja batista, na Carolina do Norte. Dezenas de milhares de professores e estudantes em greve na Espanha protestaram contra os cortes do governo na área de educação em vários pontos do país. A medida é parte dos esforços do governo espanhol para baixar o déficit público.
Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzane Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele e radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.